Pronto, tá gravando. Não sei se esse episódio vai ao ar, porque ficamos sem internet, né? A gente ficou sem internet, eu descobri, porque uma outra empresa de internet veio colocar a internet no prédio. Porque se você não sabe, as empresas de internet elas precisam botar um cabeamento, um negócio assim, no prédio, para que você possa escolher qualquer operadora. Se ninguém daquele prédio escolheu aquela operadora, eles nem perdem tempo instalando nada lá. Eles só fazem isso quando algum cliente novo solicita, e talvez eles podem dizer, olha, não compensa pra gente gastar esse dinheiro, porque talvez a gente não tenha retorno. Eu sei disso porque eu já morei num microcondomínio. Eu digo microcondomínio porque só tinham 2 apartamentos, né? Existe isso? É porque, na verdade, eram sobrelojas. Ah, ok. Que vergonha! E aí eles... a empresa de internet falou, olha, é muito caro pra gente colocar aí. E mesmo assim, o vizinho não quer usar a nossa internet. Então, passar bem. Mas eu acho que talvez então, pelo que você tá falando, tem a ver com os moradores novos, né? Pode ser. Eles devem ter solicitado, né? É bem provável que sim. E aí foram instalar a internet nova e desligaram a nossa internet. Mais ou menos. O que aconteceu foi que o conectorzinho meio que se destruiu enquanto eles estavam mexendo. O conector já devia estar meio zoado e aí eles esbarraram assim no passo fio pra cá, passo fio pra lá e aí destruiu. Vamos torcer para que a internet fique e esse episódio vá ao ar. Mas então bora? Tomar uma? Vambora. Então, Mogli, qual que é o tema de hoje? Você sabe qual que é a sua raça? Pois é. E aí uma coisa que dentro dessa pergunta, eu queria puxar outra pergunta que eu acho que responde essa pergunta. Qual que foi a primeira vez na sua vida que você pensou sobre a sua raça? Inception, né? Aqui. Sim. Então... Eu acho que eu já falei sobre isso um pouco, porque assim, a minha família sempre foi consciente de que era PPP, né? Preto, pobre e favelado. Nossa, mas favelado é com F. Não, é com PH. Puta que... Sacanagem, eu sempre brinco assim, mas... Enfim, a gente sempre soube da nossa condição e a gente sempre falou isso abertamente. Então, era uma coisa que a gente já tinha em mente. O que é diferente você saber que você é preto, que você tá numa situação menos favorecida, essas coisas todas, do que você ter uma consciência sobre isso. É quase como assim, você... Vamos pegar um exemplo aqui de um animal que tá no zoológico. Você sabe que você não tá na selva, mas você... não sabe como agir, entende? Você só, tá ali e tá naquele ambiente. Você precisa que seja... Não sei como dizer isso, mas... Você precisa de mais informações e mais ferramentas para que você tenha um suporte. Acho que a palavra é essa, suporte. Eu, no meu caso, eu não tinha... essa consciência, eu tive que ir construindo, porque eu acho que tem muito a ver com identidade mesmo, né? Meus pais não tinham, pelo menos meu pai não tinha uma identidade bem definida. Eles lidaram com algumas questões por serem um casal interracial, né? Até de preconceito dentro da própria família da minha mãe. Mas aí eu acho que na época, anos 1980, 1970, o jeito que você se protegia, né, de racismo era acreditar na suposta democracia racial brasileira, né? E fingir que não existiam diferenças, né? O estilo Morgan Freeman, somos todos seres humanos, né? Uma coisa muito ridícula, né? Então, eu acho que essa questão da conscientização, eu tive que aprender.
e aprender depois de adulta. E aí, quando você começa a ler, você começa a estudar, umas coisas começam a fazer mais sentido pra você, né? Isso não foi uma coisa tão explícita pra mim, como foi pra você. Então, eu acho que a gente teve a mesma coisa, né? A gente passou pelas mesmas coisas, porque a gente vivia num meio onde se sabia que éramos pretos, mas não se tinha consciência, porque saber que é preto e ter a consciência de ser negro, de ser preto, são coisas totalmente diferentes. Acho que o que eu queria dizer de tudo aquilo que eu falei no início é basicamente isso, que é saber e ter consciência são coisas distintas e existe um abismo muito grande. E existe um abismo proposital. Aí a gente vai entrar na questão de guerras de classe, uma série de outras coisas que estão imbuídas aí, que é feito justamente para segregar, para separar cada vez mais, para que o pobre, no final das contas, continue, né, pensando que pode ascender, que pode chegar lá e que, tipo, olha, nossa, não, a gente não tem nada contra você, não. Você, se fizer tudo direitinho, se seguir a cartilha, se esforçar... Se esforçar, você vai ser igual a gente. É, o que não é verdade, né? Sim. É uma coisa que eu acho que é bem do universo... Não sei se é do universo feminino, mas a questão do cabelo, no meu caso, pesou bastante, assim. Porque eu sou a filha do meio de 3 irmãs. As minhas irmãs, elas todas têm mais melanina que eu. Minha mãe, ela é loura, ela é branca, e meu pai, ele é negro. E ele lidou muito na vida inteira dele com o rótulo de moreno, né? Que é uma coisa muito cruel, né? Porque não te dá uma identidade racial, de fato, né? É como se você não pudesse dizer que você é negro. É um jeito que as pessoas acham de atenuar algo que não precisa ser atenuado. Quando eles se casaram, um dos primeiros episódios de racismo que a minha mãe sofreu, mesmo ela sendo branca, né, ela sofreu esse episódio de racismo porque ela estava com a minha irmã mais velha andando na rua. Minha irmã mais velha era um bebê ainda. E aí uma pessoa passou por ela, que nunca tinha visto ela na vida, e virou pra ela e falou assim: agora você vai ter que aprender a fazer trança, né? Vai ter que aprender a trançar cabelo, porque a minha irmã era negra. E aí ela ficou muito ofendida, porque ela entendeu aquilo como uma agressão, porque era algo agressivo mesmo, o jeito que a pessoa se dirigiu a ela, né? E aí, desde muito cedo, essa minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova também sempre alisaram o cabelo. Elas sempre lidaram com episódios de racismo muito explícitos por causa do cabelo. A minha irmã mais nova, com 5 anos de idade, na escola, os coleguinhas estavam falando que ela tinha cabelo de bombril. Eu lembro que isso era uma coisa muito recorrente na nossa infância. Assim, e deixa eu só fazer um parêntese sobre o que você falou do seu pai. Eu acho que essa coisa do moreno era uma coisa muito focada no preconceito, porque, vamos falar a verdade, orgulho de ser preto, assim, tipo, de bater no peito e falar, tipo, não, sou preto mesmo, e preto é foda, preto, porra, é o que há, preto é que construiu esse país, é uma coisa meio recente. É de depois dos anos 2000, não é dos anos 2000, é de depois dos anos 2000, e a gente tá em 2025. Uhum. Então, isso é uma coisa muito recente, então era uma maneira também de você, olha, eu sou pardo, eu sou moreno, eu não sou preto. Porque se eu sou preto, se eu for preto, a sociedade vai me colocar à margem. Então eu preciso também encontrar mecanismos, ou as pessoas precisam adequar o preconceito delas. Porque isso fala muito mais do incômodo do outro do que do próprio. Porque quando eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, que eu já falei até aqui, e a gente já conversou, que eu namorei uma menina, e a mãe dessa menina, quando me apresentava, falava: ele é negro, mas ele tem traços finos. O nariz dele nem é um nariz de batata. E assim, tipo, o meu nariz, ele não é um dos narizes mais grossos, assim, né? Mas ele
tem traços negroides. Sim. Tipo, você olha e você fala. É claro, eu tenho uma questão na minha linha, na minha árvore genealógica, que tem a mistura de português, de povos originários, no caso, né? E de negros. Então, tipo, tudo isso faz com que o meu fenótipo seja, tipo, brasileirão, assim, né? Brasileirão betano. Merda, hein? Todo dia tem uma merda. Inclusive, saiu uma pesquisa recente, né, falando que praticamente todos os brasileiros têm miscigenação. Sim. Né? Impossível não ter. É a história do nosso país. Exato. E aí, só pra encerrar aqui, pra você continuar, tem isso que é, tipo, a pessoa, ela precisa dizer que você não é negro pra que ela fique menos desconfortável, porque pra ela, o negro é algo repulsivo. Ela não pode estar associada, então ela tenta suavizar ao máximo essa conexão dela com algo que ela tem uma certa ojeriza. Mesmo que ela nem tenha ideia disso, que ela nem perceba isso. Inclusive, continuando um pouco o que eu tava falando, eu sou a única das 3 filhas da minha mãe que tem o cabelo natural. E eu sei que eu posso ter o cabelo natural porque eu tenho a pele com menos melanina. Porque isso não foi um obstáculo para mim, igual foi para as minhas irmãs. E mesmo assim, mesmo eu sendo uma pessoa com menos melanina, eu sofri alguns episódios que acabaram me marcando. E uma coisa que eu acho interessante pontuar é que depois de ler O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, depois de ler alguns livros nessa linha que falam sobre questão racial, começou a fazer mais sentido algumas coisas pelas quais eu passei na vida e que eu não entendia muito bem, porque eu não sabia muito bem qual era o meu lugar. O lugar de quem é negro de pele mais clara, no Brasil, é um lugar muito desconfortável. Tem até uma charge que eu gosto muito, que você me deu de presente, que tem um homem negro de pele clara no centro, e aí do lado direito dele tem os brancos falando, ele não é branco o suficiente. E do lado esquerdo tem negros de pele retinta falando, ele não é negro o suficiente. Então, assim, você construir uma identidade num contexto que não te dá identidade é muito complicado. Na minha família, a gente não conversava sobre raça. A gente não conversava sobre racismo. Mesmo minha mãe tendo enfrentado essas situações, a gente tendo lidado com essas questões. Então, por exemplo, você falou desse episódio que é muito cruel, né? Que você passou. Me espantou quando eu conheci a mãe do meu ex-marido. Você fala que não existe ex-sogra, né? Não existe ex-sogra. Pela lei não existe ex-sogra, mas eu gosto de dizer que ela é uma ex-sogra. Ela tinha visto uma foto minha, o filho dela era branco, ela era uma senhora branca do interior, que não tinha instrução e fazia questão de não ter, né? E o marido também branco, todo mundo branco. E aí ela viu uma foto minha e quando o filho dela foi me apresentar pra ela, a primeira coisa que ela me disse foi: que bom, porque quando eu vi a sua foto, eu achei que você fosse mais morena. Puta que... Mas agora, vendo você pessoalmente, eu percebo que você não é tão morena. E aí eu fico feliz. Ela falou isso desse jeito comigo, e foi tipo a primeira coisa que ela me falou. Isso já deveria ter sido uma red flag enorme de que aquilo ali não deveria estar acontecendo, né? Sim. Mas... é engraçado como é que a gente, depois que passa por essas situações, revê, né? E pensa assim, caramba, né? Isso não era pra estar acontecendo no fim das contas. Mas eu sempre falo isso, eu acho que quem é branco nunca tem dúvida de que é branco, né? Assim, eu dificilmente vejo pessoas de fato brancas duvidando da própria branquitude, né? Porque a branquitude é um valor instituído, né? Então todo mundo corre para tentar fazer parte daquilo ali. E quem não faz, descobre muito rápido que não faz. Sim, eu acho que a sociedade deixa muito claro pra você a respeito disso. Inclusive, agora eu vou colocar... eu queria colocar aqui aquela sketch do Matheus Buente, quando ele mostra, tipo, o que é
você descobrir a sua questão racial pela instituição militar da onde você estiver morando, né? Mas é porque vai ficar muito grande ele explicando, mas enfim. Basicamente, você é abordado, principalmente se você for homem, você é abordado, principalmente homem, porque é a minha experiência. Você sabe que você não pode andar de chinelo em determinados lugares, você precisa estar sempre bem arrumado, você precisa, às vezes, eu nunca passei por isso, mas eu sei casos de pessoas que precisam andar com nota fiscal de coisas simples como uma bicicleta, porque você pode ter roubado. Saca? Sim. O que eu acho muito engraçado, porque você vai para um parque de skate, né? Que aí você pode fazer algumas manobras com bicicleta. Com uma bicicleta focada para isso, você tá ali fazendo manobras, mas porque, sei lá, você pensou em roubar uma e ir para uma praça para ficar praticando isso. Não faz muito sentido na minha cabeça, mas, né? A pessoa, né? Essas pessoas que têm que garantir a lei e a ordem, né? Elas têm esse tipo de raciocínio. Mas a questão é que é um desconforto que você sente quando você não faz parte desse mundinho. Eu senti isso no colégio. Acho que quando a gente é criança é que a gente mais sente esse tipo de coisa, né? Sim. E aí as pessoas desenvolvem os mais variados mecanismos. Por exemplo, você pode ser racista, mesmo sendo preto, porque isso é um mecanismo de defesa, porque você pode se enquadrar naquele grupo ali, né? E aí você vai ser o cara que é o comediantezinho, né? Você pode ser uma pessoa que é pura e simplesmente o valentão, e aí as pessoas não vão se envolver com você, porque você vai, né, pode bater naquela pessoa, e aí as pessoas procuram ficar do seu lado. Ou você pode ser o nice guy, que é aquele cara que transita em todos os lugares, e aí, tipo, as pessoas, por gostarem de você, por você ser uma pessoa legal, elas não vão, tipo, falar nada com você, quando, na verdade, você só tinha que viver a sua vida e pronto, acabou. Eu estudei num colégio particular, que só tinha gente branca. E aí foi engraçado, porque teve um dia que a gente tava conversando, eu não lembro exatamente o assunto. E aí um colega meu, branco, ele virou pra mim e falou assim: mas você acha que você é de que cor? E aí eu fiquei intrigada com a pergunta dele, eu não soube o que responder. E aí ele virou e falou assim: você sabia que se você fosse norte-americana, você seria considerada negra sem qualquer sombra de dúvidas? E aí eu fiquei olhando pra ele assim, tipo assim, sem saber se eu me ofendia ou não. Eu tava tipo assim, eu acho que olha, eu devia dadas as devidas circunstâncias da atualidade, eu acho que é um elogio. Mas é porque eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, sabe? E é uma idade que a gente como mulher é muito objetificada. Principalmente se você é uma mulher de cor, porque os caras todos acham que isso, por você ser nova, por você ser de cor, que tipo assim, existe esse estereótipo muito cruel da negra exportação, da negra exótica e tal, assim, que é uma coisa que é muito cruel e nojento mesmo, assim, né? Foi só digerindo um pouco de tudo isso, passando por tudo isso e tendo contato com mais pessoas negras, lendo mais pessoas negras, né? A gente começa a questionar tudo, né? Tipo, por que os autores que a gente lê na escola são todos homens, são todos brancos? Por que a versão da história que eles contam pra gente é sempre uma versão tão cruel, né? Por que a gente não tem acesso a outras histórias, a outras memórias? Eu acho que o Estatuto da Igualdade Racial mudou muito isso, né? Mudou muito essa perspectiva, ou tentou mudar, pelo menos, né? Tentou trazer um pouco de outras narrativas, de outras histórias e tal, pra gente poder pensar um pouco essa questão. Mas eu acho que vão ter algumas coisas que, assim, nunca vão deixar de ser difíceis da gente lidar, né?
Principalmente porque agora, não sei se eu já comentei isso com você, mas, por exemplo, se você sai sozinho, BH é uma cidade muito preconceituosa. E eu fico com receio. Eu fico com receio de você ir no supermercado sozinho, de você fazer certas coisas sozinho e eu não estar junto. Eu sinto medo de alguma coisa te acontecer. Não sei se vai fazer muito sentido isso que eu tô falando. Não, sim, você já falou várias vezes isso. Não sei se dessa forma tão explícita, né? Sim, você já falou dessa forma explícita. Basicamente, todas as vezes que eu vou sozinho pro mercado, você faz sempre meio que eu descanha. morro de medo. Mas assim, também não é uma coisa que... Primeiro, que eu sou carioca. Segundo, que... eu não saio, tipo, andando assim a esmo, essas coisas. Geralmente, quando eu saio de noite, eu procuro sair de carro, porque é uma coisa um pouco mais segura. O bairro em que a gente mora é um bairro onde a gente não vai ser abordado de forma mais agressiva. Então, aqui a gente tende a ser ouvir mais tem alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa... Saca? Eles não prestam muita atenção, assim, a não ser que algo fuja da normalidade, saca? Então, eu tenho uma sensação de segurança mais por causa da região onde a gente mora do que pelas pessoas. Porque é um local mais seguro e é um local também onde frequentam pessoas importantes. Não que aqui seja caro, não que aqui seja tipo, nossa, o lugar de só gente famosa, não. Mas pode, porventura, em algum local daqui, tá passando uma pessoa muito influente. E aí é aquele lance. Você vai fazer por amostragem e vai correr o risco de estar lidando com alguém muito importante. Importante no nível de, tipo, não te botar pra fora, mas, tipo, te colocar numa situação tão ruim, que isso vai levar pro resto da sua carreira. Então não, né? Então vamos ficar todo mundo tranquilo, vamos ficar aqui. E claro, lógico e óbvio que eu não sou uma criança. Por todo esse tempo de vida, eu criei um repertório de como eu preciso agir em determinadas situações, em determinados horários, em determinados locais. É óbvio que, tipo, quando eu tô saindo daqui e vou pro mercado, se tiver uma patrulha, uma coisa assim, liga a luz de dentro do carro. Embora você não precise fazer isso, não é obrigatório. Mas você liga pra evitar qualquer coisa. Na hora que o policial falar qualquer coisa, você vai, tipo, explicar o mais calmo possível. E, tipo, não senhor, sim senhor. Eu lembro da vez que a gente foi parado quando eu tava de carro e eu tava dirigindo e você tava do meu lado e eles pararam a gente do nada. E eu fiquei assim, gente, mas por que isso tá acontecendo? E aí você meio que foi me orientando sobre o que a gente tinha que fazer. E eu fiquei, tipo, em pânico, porque eu não gosto, né? Mas calma aí, vamos lá. Sem querer defender a guarda, mas já defendendo, olha o cenário. Era uma mulher dirigindo e um homem no banco de carona. Normalmente a gente vê que imagem? O inverso, não é? Sim, mas não era pra ser uma coisa estranha a ponto de parar. Calma. Aí você tem o agravante que você tem uma passabilidade como branca e eu como preto. Por conta de toda uma questão demográfica, social e econômica, você vê muito o quê? Quando a mulher tá dirigindo e tem um cara no carona, isso pode ser um assalto, um sequestro. E aí, como a polícia usa as estatísticas merdas, que são aquelas assim, tipo, olha, a gente tem muito caso de homem negro que rapta a mulher, que sequestra, que assalta. Tipo, olha, isso se enquadra no estereótipo que a gente já criou aqui. Então, isso aqui vai me chamar a atenção. Tanto é que a abordagem deles foi uma abordagem super tranquila. Eu, inclusive, naquele dia, como a gente ia só levar o lixo reciclável, eu, porventura, saí sem documentação. E aí, eu sou também uma outra pessoa que eu só lembro... o único documento que eu lembro é meu CPF.
Todos os outros eu não sei de cabeça. E até hoje não sei. Mas aí ele, tipo, teve toda a boa vontade de procurar, de ver tudo direitinho, certinho, porque com o meu CPF ele conseguiu acessar a minha habilitação e viu que, tipo, olha, tranquilo. Eu só tava com a minha carteirinha funcional do estado do Rio de Janeiro. E aí isso também foi outra coisa que meio que deixou pra ele, tá, tranquilo, tá de boa. E aí seguiu. Em termos de abordagem, você acha que tem diferença daqui pro Rio? Não sei. Porque eu nunca fui abordado da mesma forma no Rio. É porque eu fui abordado na periferia do Rio. Eu não fui abordado na periferia de Belo Horizonte. Ah, sim. Entende? Sim. A gente foi... eu nunca fui abordado no centro do Rio de Janeiro. Eu fui abordado no centro de Belo Horizonte. Então eu não tenho como fazer esse parâmetro. Porque aí eu vou pegar aqui, parafraseando o secretário de Segurança de São Paulo, que ele falou que, tipo, ele não vai botar o cara que faz ronda na periferia pra fazer ronda num lugar onde a galera é mais elitizada. Por quê? Porque o cara vai ser brucutu com um cara que é rico. Entende aquilo que eu falei da questão de, olha, eu não sei com quem que eu tô lidando? Uhum. Então, tipo, as pessoas que trabalham na guarda, na polícia militar, elas já sabem como abordar aonde elas estão. Então elas vão usar protocolos mentais dependendo da região em que você tá. Se você tá na periferia, você pode ser mais rude porque você é a lei, né? E você não tá sujeito a encontrar com um juiz e tomar uma dura, né? Exatamente. Agora, se você tá num lugar um pouco mais abastado, a probabilidade de você lidar ou com um juiz, ou com um secretário de segurança, ou com alguém que conheça, que seja até mais influente, é maior. Então, por via das dúvidas, você deixa quieto. Enfim, não sei com qual motivacional a gente pode terminar esse episódio. Olha, não sei com qual motivacional a gente pode terminar esse episódio, mas eu sei que aqui perto de casa tem um local que a gente consegue saber se a pessoa é branca ou não, se ela chamar a gente pra comemorar o aniversário lá. Leomogli Edições.